Olá a todos, eu sou Júnia Caetano, bem-vindos ao meu canal Rota do Céu. Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre a nossa mentalidade, sobre o nosso mental, sobre a nossa mente. E na astrologia, quem tem a ver com o mental inferior é Mercúrio. E com o mental superior é Urano. Mas o que significa tudo isso? E eu também quero mostrar aqui como na astrologia se aplicam as leis herméticas e que tudo isso se aplica também na nossa vida. Então vamos ver aí como é que funciona a nossa mentalidade. Essas frases aqui, eternamente, 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 nos anos 70, a gente via isso pichado nos muros, sabe? Então, é um jogo de palavras, né? Que tem muito a ver com aquilo que a gente vai aqui conversar hoje. Então, vamos lá. O primeiro princípio hermético escrito no Kybalion é o todo é mente, o universo é mental. Como é que pode ser isso, né? O todo é mente. Todo mundo fenomenal ou do universo é simplesmente uma criação mental do todo. Então, seria só nossa mente que está aqui, por exemplo, vivenciando as coisas através de um avatar físico? A mente, tão bem como os metais e os elementos, pode ser transmutada de estado em estado, de grau em grau, de condição em condição, de polo em polo, de vibração em vibração. Essa é uma grande chave para quando a gente está com pensamentos negativos, com uma frequência baixa, e aí a gente só vai acessar baixo astral. Então, a nossa mente, ela pode sim, de polo em polo, ir graduando e mudando o estado mental. A verdadeira transmutação hermética é uma arte mental. Então, esse é o primeiro princípio. E Mercúrio tem a ver com o mental inferior, que é a mente preocupada com as coisas corriqueiras, com a organização, com os detalhes, com a comunicação aqui, nessa faixa humana, digamos. Então, o Mercúrio no nosso mapa mostra a nossa destreza, a nossa capacidade de aprender, a nossa curiosidade, a nossa expressão. Então, ele se ocupa das coisas desse mental inferior. E olha que interessante como também se aplica o segundo princípio da correspondência do Kybalion na astrologia. Por quê? O que está em cima é como o que está embaixo e o que está embaixo é como o que está em cima. Esse é como significa análogo ou semelhante, não que seja exatamente igual. É a lei da analogia. Muito bem. O Mercúrio, ele é regente de dois signos, Gêmeos e Virgem. E Mercúrio em Gêmeos rege o pensamento, a mente. E o Mercúrio em Virgem rege os intestinos. E ambos são muito sofisticados e são muito análogos e semelhantes, até mesmo na forma, tá vendo? Imagine a mente que é uma massa cefálica e ela não é uma massa compacta, ela é cheia de camadas e ondas, os intestinos também. E imagine a sofisticação do intestino de ter que separar o puro do impuro e poder ali promover uma massa que vai ser expelida, que já não serve mais para a gente. Então, é uma sofisticação e é são dois órgãos no nosso organismo que a gente não pode viver sem eles, né? Não tem como.
Então, é muito interessante essa lei da correspondência. Bem, Urano tem a ver com o nosso mental superior, aquilo que vai nos elevar. Urano, então, nos colocaria em contato com a nossa consciência, com o nosso maior grau espiritual, mais elevado grau espiritual. Urano, ele é o deus do céu estrelado, por isso que ele tem a ver com astrologia. Então, Urano, ele é o planeta do inconvencional. E ele não só lida com o nosso mental superior de cada um, mas ele tem a ver com o mental superior da humanidade, do coletivo. Isso é muito importante porque estão querendo capturar o nosso mental superior através dessas conexões, né, diretas com a rede. Nós vamos ver isso. Outro princípio que se aplica na vida e também na astrologia é o quarto princípio da polaridade. Tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em graus. Isso é muito importante. Extremos se tocam. Todas as verdades são meias-verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Isso a gente vê no nosso cérebro. O nosso cérebro, como eu disse, ele não é uma massa compacta e ele é dividido em dois hemisférios, o esquerdo e o direito. Então vejam que no mundo as pessoas ficam se matando nas polaridades quando elas precisam ser harmonizadas, reconciliadas. Então, o hemisfério esquerdo ele é racional, ele é lógico e matemático. E tem pessoas que funcionam mais com o lado esquerdo do cérebro, né? Então, são os intelectuais, são os analíticos, é uma mente temporal, lógica e racional. Agora, o lado direito tem a ver com a intuição, a criatividade e a arte. Então, traz um lado mais sensível, mais receptivo, mais intuitivo mesmo e experimental. Então, será que a gente só está usando o lado esquerdo do cérebro e não está lidando com o nosso potencial criativo, com a nossa sensibilidade? Ou será que a gente só está no lado direito e acaba não tendo uma compreensão mais analítica das coisas? Então veja, tudo é uma conciliação de opostos e na astrologia a gente vê isso claramente. Na astrologia há a dualidade. Não existem 12 signos soltos, existem 6 eixos. Por quê? Aqui um exemplo. Áries é o signo oposto e complementar a Libra. Então, o que falta em Áries está em Libra, e o que falta em Libra está em Áries. Só que eles são opostos, mas complementares. É a mesma coisa. A casa 1 da sua identidade, do teu eu, das suas ações, das suas metas pessoais, ela é oposta e complementar à casa 7, que é dos outros, é do casamento, das parcerias, do social. Então, no seu mapa, se você tiver planetas em Áries, você tem que ver lá do outro lado o que você precisa compor. Se você tiver planetas na casa 7, você precisa ver lá do outro lado no teu ascendente, que é a casa 1, o que é que você precisa compor. Então, tudo rege esses princípios herméticos. E o cérebro tem 3 partes. A mais primitiva é a reptiliana, que é o nosso instinto de atacar ou fugir, né? É territorialista, é uma mente mais fria, digamos assim, que lida mais com a materialidade, com a subsistência. Depois nós temos a parte límbica, que é o nosso lado emocional, a nossa sensibilidade, a nossa empatia, e onde se
processam, digamos assim, as emoções, os sentimentos. E tem a parte mais recente, que é o neocórtex, que é aqui na frente do cérebro, né? Que é a nossa capacidade de pensar, né? É a parte mais evoluída do nosso cérebro. Pois então, vocês acho que conhecem o Nikola Tesla, né? Um grande gênio da humanidade e que não foi reconhecido no seu tempo. E Nikola Tesla dizia: se você quiser descobrir os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. O nosso cérebro, ele trabalha com ondas, com frequência, com vibração. Nosso cérebro trabalha com impulsos elétricos. Então, para a gente atingir estados mais elevados, a gente tem que alterar a frequência. E nós estamos num mundo que colabora para que a nossa frequência fique cada vez mais baixa, em todos os sentidos. Os estímulos que vêm de fora são para que a gente fique numa densidade, né? Que a gente não desperte, que a gente não eleve a nossa consciência. Então, aqui se aplica o terceiro princípio da vibração. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Você vibra com o quê? O que é que te move? A vibração, na verdade, é o grau e frequência com que cada elemento se move. Vibrações mais rápidas, em alta frequência, são mais sutis. Vibrações lentas, em baixa frequência, são consideradas densas. Quanto mais próximo da matéria, mais baixa é a vibração. Então, é aquela fórmula também de Einstein, né? A matéria é energia condensada. O que é energia? É luz. O que é luz? É pulsar de frequência. Então, nós somos luz, nós somos frequência. Como é isso? Como é a nossa mente? Porque o que pensa não é essa massa. O cérebro, a mente, é um veículo onde se processa o nosso pensamento. Mas quem é que pensa pela gente? É o nosso mental superior que está em algum lugar e que nos traz impulsos? Ou é só nossa mente inferior que lida aqui com as coisas desse mundo? Então veja que o nosso cérebro é puro impulso elétrico. E Urano, ele é um planeta associado à eletricidade. Quando a eletricidade foi descoberta, o mundo mudou completamente, né? Nós sabemos. Só que o ser humano não está lidando muito bem com isso. Veja, aqui são imagens de dois cérebros. Esse cérebro que está amarelo, vermelho, é antes da meditação. E aqui, todo em azul, é após a meditação. Então, a meditação é o nosso religare, é a nossa conexão com o espiritual, com o nosso eu superior, com a nossa consciência. E meditar não é exatamente você ter que ficar em posição de lótus, que é muito bom, obviamente, é melhor até. Mas você pode meditar lavando louça, você pode meditar ficando em silêncio, se aprofundar, entrar em contato com o seu mundo interno, com os seus corpos sutis. Então é muito importante esse religare, né? E a gente não faz. E veja, qual é a forma da gente entrar em contato com o nosso mental superior, com a nossa consciência? É através do sono, através da glândula pineal. A glândula pineal, ela era chamada de órgão do intelecto supremo e também chamada de trabalhador noturno, porque só funciona no escuro. E hoje em dia, depois que descobriu-se a eletricidade, as pessoas pouco dormem. Ou se dormem, é com televisão, computador, celular debaixo do travesseiro, luz acesa. Como é que a pineal vai segregar melatonina
para produzir o sono e, através do sonho, que é a linguagem que o seu eu superior tem para falar com você, você fazer o contato? Não tem como. Então veja que a nossa civilização traz uma série de modernidades e a gente despreza um conhecimento antigo e se afasta do espiritual. A quem favorece isso? A quem a humanidade está favorecendo, se afastando da espiritualidade, até mesmo do seu próprio sono, dos seus próprios sonhos? Aqui está um Anunnaki com uma pinha na mão, né? A pineal ela tem a forma de pinha, pinha pineal, é daí que vem o nome. Então, esses deuses, eles tinham sonhos, visões. Os sonhos eram muito importantes para eles. Uma outra coisa que é importante para a gente compreender, a gente despreza muito as nossas glândulas, né? A glândula timo quer dizer energia vital. Ela está aqui, né? Logo abaixo da clavícula. Vocês lembram que o Tarzan batia assim no peito, né? Isso é o estímulo da timos. Platão dizia: sem timos, o homem não é mais do que um animal muito inteligente, com cérebro e necessidades físicas, mas sem autonomia moral. Então vem aí de timo o nome timidez, íntimo, intimidar. Se o seu timos aqui não está bem desenvolvido, você se intimida, você se encolhe, você se retrai. Íntimo, intimidade, é quando os dois timos se tocam. Quando você abraça alguém, você precisa ser íntimo para dar aquele abraço de encostar em timos com timos, né? E vejo que quem tem a timos muito bem desenvolvida, elas intimidam, né? Porque tem um porte, uma postura que irradia essa energia vital, sabe? A ciência comprovou que, mesmo estando encolhido após a infância, o timo ainda continua ativo. É um dos pilares do nosso sistema imunológico, juntamente com as glândulas suprarrenais e a medula espinhal, e está diretamente ligado aos sentidos da consciência e da fala. Ora, e a gente não sabe disso? A gente não valoriza isso? Como uma central telefônica por onde passam todas as chamadas, fazendo as conexões para fora e para dentro. Olha como essa timo é importante, que nos ajuda a ligar os sentidos da consciência, da fala, da expressão, que vem da onde? Do mental. E desde a antiguidade, essa timos era reconhecida. Olha o que o Platão fala no livro 2 da República. A cidade luxuosa terá necessidade de um exército e, portanto, de uma classe de especialistas chamados guardiões, os defensores da polis. A justiça será um dos seus objetivos mais importantes. Para realizarem bem o seu trabalho, os guardiães deverão ser dotados de vigor físico, de timos, da capacidade de se comportar gentilmente com aqueles conhecidos e agressivamente com aqueles desconhecidos. Aquiles também fala na Ilíada. Levantando-se como uma fumaça no peito dos homens, Agamenon irritou-me. Mas deixemos os grandes serem grandes e aquietemos o timos no nosso peito. Pois então, a nossa mente, a gente poderia desenvolver muito mais, sobretudo a telepatia. Só que os mecanismos, sobretudo modernos, nos induzem à preguiça, a não exercitar a mente. E quanto mais lidar com nossa mente superior, né? É para a gente ficar aqui na baixa frequência mesmo. A ponto de a gente estar se seduzindo pela coligação mente-rede. A internet, essa rede de comunicação, tem muito a ver com Urano e Aquário.
porque é a mente coletiva, né? É uma comunicação em grande escala, da massa, de todas as pessoas. Então, o que acontece? Nós estamos indo para o transhumanismo. Com essas possibilidades de acoplar nossa mente à internet, ao computador, eles vão capturar o nosso mental. E isso é bom para quem? É bom até que ponto para a humanidade? Sem dúvida que os avanços tecnológicos são para a gente evoluir, mas a gente está fazendo uma evolução separada da evolução espiritual. Isso é muito perigoso para o ser humano, né? Então, nós estamos num momento que a decisão é muito de foro íntimo, né? Se a gente vai querer fazer parte dessa etapa transhumanista ou se a gente vai se preparar para um retorno, né? Para voltar, por exemplo, para a nossa origem. Então, veja, aqui tem umas frases, né? Desse rapaz Marcelo. Há muitos anos atrás, ele saiu ele saiu de um carro, né? Porque tinha acontecido um acidente ali e todo mundo que estava no carro saiu do carro e um dos amigos, que era do interior, saiu todo atordoado assim, falando oncotô, oncovô, doncovim, proncossô. Então, essas são os questionamentos da nossa humanidade, né? O que eu estou fazendo aqui? Como é que eu estou usando o meu mental? Desde o inferior, né? Como é que eu estou lidando com as coisas práticas e mundanas e como é que eu estou na minha conexão com a minha consciência, com o meu espírito, com o meu mental superior? Então, não se afastem muito aí do mental superior de vocês, ao contrário, cultivem, interajam, né? Porque a gente não pode se desconectar da espiritualidade. E o que está acontecendo é isso, né? Um mundo cada vez mais materialista e o ser humano se transformando em algo artificial. Ok, meus amados? Era isso que eu queria trazer para vocês. Eu agradeço a companhia, a audiência. Se gostarem do conteúdo, peço que deem um like para o canal crescer e permanecer, tá bem? E eu voltarei em breve. E um grande abraço a todos e vamos elevar a nossa frequência, né? Porque é justamente isso que nos vai trazer crescimento, né? É elevar a vibração, ok? Então, um grande abraço a todos e até breve.